esta rua fosse minha. Um projeto do Centro de Documentação de Ilhavo, da Câmara Municipal, dedicado ao estudo dos topónimos do município. Um projeto feito por todos e para todos. Olá a todos. Na freguesia de São Salvador, entre a Chousa Velha e o Urjal, localiza-se a Rua Xavier Esteves. O topónimo foi atribuído pela Comissão Municipal de Toponímia em 17 de abril de 1991. Este ilhavense nasceu na Rua do Espinheiro a 8 de outubro de 1864. Filho de Alberto Xavier Esteves, empregado de escritório, e de Elisa Correia Xavier Esteves. Republicano convicto, foi eleito deputado pelo Círculo do Porto em 1900. Vereador naquela cidade entre os anos de 1907 e 1910, ascendeu à presidência da Câmara Municipal de 1911 a 1913, tendo sido o primeiro presidente da edilidade após a implantação da República. Deputado às Constituintes, foi o responsável pelas pastas do Comércio em 1917 e das Finanças em 1918, nos governos de Sidónio Pais. Licenciou-se em Engenharia Civil em 1886 na Academia Politécnica do Porto. Foi professor do antigo Instituto Industrial e Comercial do Porto e do extinto Instituto Superior do Comércio. Exerceu o cargo de presidente da direção da Associação Industrial do Porto, 1914, 1917 e entre 1934 a 1937. Foi responsável, na autarquia portuense, pela apresentação de um plano de melhoramento da cidade, no qual se incluía a construção de um parque nos terrenos da Fonte da Moura, ao norte da Avenida da Boa Vista, entre esta e a Estrada da Circunvalação. Dirigiu também diversas obras que ainda hoje podem ser admiradas na cidade do Porto, como o edifício Chardon, mais conhecido como a Livraria Léo. Projetou a Casa de Augusto Nobre, a Avenida Montevideo, e foi um dos grandes responsáveis pela configuração do Mercado do Bolhão, sendo a sua autoria a cobertura deste edifício. Como empresário, esteve ligado à importação de máquinas industriais e material circulante para os caminhos de ferro através da empresa Xavier Esteves e Companhia, e foi gestor da Sociedade de Eletricidade do Norte de Portugal e da Companhia de Cimentos do Tejo, que foi a primeira a introduzir cimento de Portland em Portugal e do qual era um acérrimo divulgador. Faleceu a 2 de setembro de 1944 no Porto, com 80 anos, tendo sido sepultado no cemitério do Prado de Raposo. Após conhecermos a história de vida de Xavier Esteves, vamos ouvir o testemunho de Domingos Cardoso, que nos vai contar as suas memórias sobre este topónimo. É uma rua que fica lá na minha zona, que fica quase ao pé de mim, onde eu passo praticamente todos os dias, que é uma rua que só tem talvez uma casa, tem 3 casas, uma virada para o lado, virada para o outro, porta para aquela rua, dá-me que só há uma. O Xavier Esteves foi uma pessoa muito importante, nós não fazemos ideia, mas foi uma pessoa muito importante. Foi um engenheiro que criou a célebre livraria Lelo e Irmão do Porto. Ele foi presidente da Câmara do Porto e foi também, teve um cargo qualquer, talvez administrativo, no Porto de Leixões. E esse Xavier Esteves era de Ilhavo, foi uma pessoa muito importante, bastava ter desenhado a livraria Lelo e Irmão, só para isso ser a razão suficiente para ser reconhecido. E, no entanto, tem uma rua muito pouco conhecida, o carteiro passa lá, deve passar lá todos os dias, mas cartas para aquela rua não deve ter, porque, por exemplo, penso que é só uma porta para aquela rua e até de uma casa que está desabitada. Gostou das memórias que ouviu? Partilhe também um testemunho sobre a sua rua. Conte-nos algumas curiosidades e tradições. Traga-nos fotos antigas. Para tal, contacte o Centro de Documentação de Ilhavo, ligando para o número 234 092 496 ou envie-nos uma mensagem para cdi@cm-ilhavo.pt. Contacte-nos e iremos ao seu encontro para fazer a recolha do seu testemunho. Com o projeto Se Esta Rua Fosse Minha, oferecemos o passado como um presente para o futuro da nossa terra.